Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Longevidade Consciente, particularmente à rúbrica Nutrição Consciente. Hoje vamos abordar o tema dos sumos de fruta. Será que são uma opção saudável? Ou será que é preferível comer a fruta ao natural? Vamos já entender melhor de seguida. Vou então aqui partilhar uma breve apresentação para vermos então se os sumos de fruta são ou não uma boa opção. Já devem estar a ver. Vamos a isso. Antes de mais, temos então de perceber a comparação entre os sumos de fruta e consumir a fruta inteira, ou natural, ok? Em termos de comparadores, vamos começar pela fibra. A fibra está mais presente, obviamente, no caso da fruta inteira, ok? Porque há a preservação de toda a estrutura celular e eventualmente até da casca da fruta, onde está até metade da fibra inserida. Então, nos sumos de fruta, principalmente quando é removida a polpa, o teor de fibra acaba por ser consideravelmente menor, ok? No caso da absorção dos açúcares que estão presentes na fruta e que são libertados quando se espreme sob o formato de sumo, claro que no caso dos sumos de fruta a velocidade vai ser maior. Porquê? Porque esses açúcares estão mais livres, estão mais à disposição de serem rapidamente absorvidos. Em relação a vitaminas, minerais e outros compostos antioxidantes, a fruta inteira ganha vantagem também. Relativamente ao efeito sobre a saciedade, é muito importante, principalmente quando a pessoa quer emagrecer, e neste caso a fruta inteira ganha mais uma vez vantagem. Porquê? Porque o facto também, para além de ter mais fibras, acaba por estar num estado sólido, e ao ser um estado sólido, acaba por conferir maior saciedade só pelo simples facto de termos de mastigar, ok? Já então os sumos de fruta conferem menor saciedade e estão associados ao ganho de peso quando em contexto de excedente calórico, ou seja, quando estamos a consumir mais calorias do que aquilo que são as nossas necessidades, e geralmente um consumo superior a 150 ml por dia está então associado a esse ganho de peso. Além disso, em termos de benefícios ou vantagens em termos de saúde cardiovascular, ok, e também diabetes, vemos que no caso da fruta inteira, os estudos consistentemente associam a uma redução do risco deste tipo de problemas de saúde. Já no caso dos sumos de fruta, os benefícios são mais moderados, ok? E com um consumo mais controlado. Por fim, a última medida que vamos comparar hoje é sobre os riscos quando o consumo é excessivo, ok? No caso da fruta inteira, não há estudos que apontam que acima de um certo intervalo existem prejuízos na saúde, ok? Porque vai sempre depender também do controle da ingestão calórica total ao final do dia, obviamente. Mas a verdade é que no caso dos sumos de fruta temos de ser muito mais cautelosos e o excesso é compreendido por mais do que um copo por dia, já pode estar associado ao aumento do risco de cáries, ok? Diabetes tipo 2 e até mesmo o ganho de peso, ok? Em relação ao conceito de açúcares livres, que são açúcares que estão facilmente disponíveis para o nosso corpo absorver. E isto podem ser naturais ou não. Por exemplo, o mel é constituído por um alto teor de açúcares livres, embora seja uma fonte mais natural de açúcar. Mas deve ser contabilizado como açúcares livres, tal como os outros, ok? No caso da Organização Mundial de Saúde, esta sugere limitar a ingestão destes açúcares e está incluído também os sumos de fruta, ok? Deve ser abaixo de 10% das calorias diárias, idealmente menos de 5%, principalmente quando há risco de diabetes ou quando a pessoa já tem diabetes, convém ter essa cautela adicional, ok? Quando eu me refiro a 150 ml de sumo de fruta, que é o que é recomendável na maior parte das diretrizes, está associado a 15 gramas de açúcares livres, ok? É bastante significativo. E isso faz com que seja facilmente ultrapassável esse limite de 10%. Que no caso, para alguém que consuma 2000 calorias, esse valor, dependendo se estamos a usar o intervalo dos 10%,
corresponde a 50 gramas de açúcares, ok? Se vocês repararem, 2 copos já estamos em 30 e nos outros 20 que faltam ainda temos que incluir mais fruta, mais outras fontes naturais de açúcar, como é o caso de laticínios, por exemplo, caso a pessoa consuma laticínios, que a lactose também é um tipo de açúcar, ok? Portanto, é importante ter em consideração porque este limite facilmente se ultrapassa quando não há este controle das quantidades, ok? 150 ml de sumo de fruta equivalem a cerca de um copo pequeno, cheio, ok? Ou cerca de 3 quartos de um copo médio, ok? 200 ml. E sobre os sumos de vegetais e também os smoothies, será que são melhores? Vamos então perceber. Geralmente os sumos de vegetais, principalmente quando utilizam vegetais variados, são menos calóricos, têm menos açúcares livres e maior teor de fibra, ok? Portanto, são uma excelente opção, principalmente quando a pessoa quer emagrecer, ok? No caso dos smoothies, também geralmente são incluídos outros ingredientes, como é o caso de laticínios, mesmo fontes de gordura saudável, como noz, sementes de chia, ou mesmo flocos de aveia, podem ser inseridos nestes batidos. Claro que vai sempre depender da qualidade dos ingredientes, ou seja, quanto melhor a qualidade dos ingredientes mais variados, geralmente mais benéfico será este smoothie. E é uma excelente opção, então, principalmente para reduzir o teor energético, porque quando nós só usamos, ou principalmente usamos fruta, sumos de fruta neste caso, o teor calórico e o nível de açúcares aumenta significativamente em comparativa se nós usássemos mais vegetais, por exemplo. Sobre o limite recomendado de sumos de fruta, tal como eu disse, na maior parte dos países o que é recomendado é não consumir mais do que o tal um copo pequeno de sumo de fruta, ok? Um, e corresponde a uma porção diária. É recomendado que se atinja cerca de 5 porções por dia de fruta e vegetais, sendo que para atingir essas 5 porções não devemos priorizar, obviamente, o consumo de sumo de fruta, mas fontes de fruta e de hortícolas ao natural, ok? Porque lá está, em termos nutricionais acaba por ser mais complexo. Mas ainda assim, vamos aqui perceber o que é que devemos priorizar ao escolher um sumo de fruta. Primeiro, é importante que seja 100% à base de fruta, ok? E idealmente que mantenha a polpa, porque a polpa, lá está, tem mais nutrientes e também confere mais fibra. No caso dos néctares, que são constituídos por menos fruta e muitas vezes têm aditivos ou adoçantes adicionados, devemos então evitar, ok? Aqui apresento alguns exemplos, mas claro que obviamente a opção de fazer em casa acaba por ser uma opção mais económica, geralmente mais controlada, porque, por exemplo, se uma pessoa vai a um restaurante, pede um sumo de fruta, talvez a porção que nos dão é muito maior do que esses 150 ml recomendados, ok? E geralmente a pessoa fica mais bem servida e acaba por ser uma opção mais nutritiva, principalmente quando nós fazemos em casa e bebemos, uh, não digo imediatamente, mas pouco tempo depois, porque sabemos que, por exemplo, a vitamina C ela vai-se perdendo ao longo do tempo, mas a verdade é que pode ser então uma opção comprar para quem pretenda ter essa maior praticidade. Sobre formas de incluir o sumo de fruta, eu dou aqui algumas recomendações, ok? Antes de mais, é importante dizer que no caso de emagrecimento pode não ser tão interessante incluir sumos de fruta, ok? Já que tem menos fibra, um maior teor de açúcares e conferem pouca saciedade. Em alguns casos pode ser interessante, ainda assim, se a pessoa estiver muito habituada ou gostar muito, pode, por exemplo, diluir com água, porque assim sempre reduz a concentração de açúcar, ok? E outra dica que eu acho muito interessante é inserir junto de uma refeição completa, porque isso pode contribuir positivamente das seguintes formas. Reduz o risco de cáries, ok? Reduz o impacto glicémico, porque quando nós estamos a consumir uma refeição mais completa, que geralmente tem fibra, gordura, proteína, vai então atrasar a absorção
tornando-a mais lenta, e isso faz com que a absorção dos açúcares também seja mais lenta. Em caso de opções vegetarianas, nomeadamente, por exemplo, um prato de lentilhas, ou outras leguminosas, em que a absorção do ferro não é tão eficiente, quando nós juntamos um sumo de fruta, principalmente com maior teor de vitamina C, como é o caso da laranja, por exemplo, acaba por aumentar significativamente a absorção deste mineral, ok, do ferro. Por fim, deixo-te aqui com algumas conclusões. Os sumos de fruta 100%, idealmente com a polpa, são uma opção mais saudável do que refrigerantes açucarados, isto aqui é óbvio. Além disso, não são equivalentes à fruta inteira, como nós vimos, devido ao menor teor de fibra, menor efeito na saciedade, mas ainda assim podem ser consumidos com moderação e estão associados a um impacto positivo na saúde, ok? Como eu referi, a ingestão recomendada é cerca de um copo pequeno por dia, cerca de 150 ml, e quantidades maiores do que isso podem levar a efeitos prejudiciais para a saúde, principalmente em contexto de excedente calórico. Ok? Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado. Caso aches estas informações interessantes, partilha com um amigo ou alguém que ache que se possa beneficiar delas. É tudo por hoje. Muito obrigado por estares desse lado. Um abraço e até à próxima.